Hoje estava eu pensando, né, na hora do meu almoço, vim do trabalho, vim em casa almoçar, porque eu trabalho na roça, estava pensando uma coisa que tem tocado muito meu coração sempre que eu chego para almoçar, né? Eu até coloquei nos shorts aí o seguinte, eu tenho pensado muito quando estou almoçando assim nas pessoas que estão em estado de rua, que não tem um prato de comida para almoçar, nem para jantar, não tem café da manhã, come restos. Eu fico pensando muitas das vezes que o que falta assim para a gente estar podendo talvez ajudar essas pessoas. Não é a minha realidade aqui porque eu moro na roça e isso não, por aqui não tem. Mesmo que a cidade seja próxima aqui, né, do lugar que eu moro, mas não temos aqui, assim, pessoas em estado de rua mesmo, sabe? Que não tem nada para comer. Tem pessoas que passam dificuldades, né? Mas não temos, assim, pessoas em estado de rua mesmo, que não tem uma casa para morar. Mesmo que passa um pouquinho de falta de algumas coisas, tem hora, mas também não passa fome. Mas eu fico pensando, tipo assim, a igreja é a maior obra de caridade do mundo. A igreja já faz isso, ajuda pessoas, tem muitas casas de apoio, pessoas que são viciadas em drogas, para pessoas que moram na rua, pessoas que são viciadas em alcoolismo, pessoas que têm esse mal, né? Assim, não se controlam com isso. Mas eu fico pensando, a igreja já faz tanto pelas pessoas assim, por que talvez a gente não possa fazer também um pouco? Nós somos igreja, sim, mas por que também não podemos fazer um pouco por essas pessoas, sabe? Tipo assim, eu ainda não consigo fazer, não tenho condição de fazer isso ainda pelas pessoas, porque a minha situação também financeira não é tão boa assim. Mas eu fico pensando, daqui a alguns anos, quem sabe, talvez a gente melhore a situação até da minha vida, financeiramente. Quem sabe fazer uma obra de caridade, poder doar uma porcentagem todos os meses para essas pessoas que necessitam disso, tá ajudando essas pessoas, sabe? Não só financeiramente, mas também falar para elas que Deus ama, que Deus cuida de nós. Isso é uma obra que vem tocado muito no meu coração. Se eu vou conseguir, com a graça de Deus, alguma coisa, né? Tipo assim, poder ajudar as pessoas, ainda não sei, porque igual eu falei, essas coisas, quando envolve assim, necessita de dinheiro, né? De tempo para fazer isso com calma, entendeu? Então eu fico pensando, o que falta para nós poder ajudar essas pessoas? E eu rezo para Deus e peço, Deus, que o Senhor possa dar um abrigo, alimento para todas as pessoas que precisam desse alimento, desse abrigo, né? Porque eu tenho meus filhos aqui em casa, eu fico pensando, muitas vezes a gente vê até criança em estado de rua, isso dói na gente, dói a dignidade humana. Crianças que não tem nada a ver com nada, coitadas, são inocentes. Até mesmo pessoas velhas, que às vezes não tá ali porque quer, tá? Porque não teve outra alternativa. Então, eu só peço a Deus que ajude a gente a ter um pouco de quem pode ajudar, né? Ajudar as pessoas que necessitam dessas coisas. Porque isso também é ser cristão, é ser humano,
é ver que ali a pessoa chegou naquele estado é porque elas precisam de ajuda. Então que Deus possa tocar no coração das pessoas que talvez possam ajudar e ajudem essas pessoas, não é mesmo? Tava até lendo um pouco da Bíblia aqui e tava pensando nessas coisas, né? Tava lendo aqui o seguinte, em João 3, versículo 31, onde vai dizer assim: a origem divina de Jesus. Quem vem do alto está acima de todos. Quem procede da terra é terreno e fala daquilo que é terreno. Quem vem do céu está acima de todos. Dá testemunho do que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho confirma que Deus enviou, aquele que Deus enviou, confirma que Deus é verdadeiro. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus lhe deu o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e lhe pôs todas as coisas na mão. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele, porém, que se recusa a crer no Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que é só uma palavra que eu tava lendo, sabe? Não é tipo assim, nada referente ao vídeo que gravei. Deus abençoe a todos nós e nos conceda a vida eterna. Amém.